Os traumas são marcas que são deixadas nas nossas emoções ao longo da trajetória da nossa vida. Nem sempre os traumas vêm por conta de acontecimentos. Muitas vezes eles surgem dentro de nós por conta da interpretação errada que damos a determinados fatos. Os traumas travam a vida. Eles podem trazer muito mais sofrimento no futuro do que no momento em que eles surgem. Aos poucos, os traumas vão se transformando em carrascos que aprisionam a vida e fazem com que as pessoas fiquem gradualmente desinteressadas pelo prazer de viver. Pessoas boas são impedidas de fazerem as coisas boas das quais são capazes, porque estão aprisionadas pelos traumas. É possível, sim, se livrar dos traumas. É possível que os traumas sejam consertados, sejam limpados, sejam retirados da vida através de muita dedicação, através de um processo de tratamento emocional, através de uma evolução emocional dentro de cada pessoa. Mas cada um precisa se dispor a lutar contra os traumas que possuem. E muitas vezes essa dificuldade com os traumas acontece porque as pessoas são inibidas pelos próprios sofrimentos que têm, pela dor interna que acontece dentro de suas almas, a não falarem daquilo que sentem. Uma das coisas que mais atrapalha e impede a libertação dos traumas é ocultá-los. Existem algumas pessoas que nem reconhecem, nem sabem os traumas que possuem, porque às vezes eles acontecem em nível de inconsciência. Elas apenas sofrem as suas consequências. Mas outras pessoas têm medo de falar da dor, da angústia, do sofrimento causado pelos seus traumas. E esse medo, esse não falar, serve para manter o sofrimento, para aumentar a dor, para continuar fazendo com que a pessoa mantenha-se aprisionada por toda a vida. Alguns passos são importantes na libertação dos traumas. Primeiro, reconheça que existe um trauma na sua vida. E mesmo se você não conseguir lembrar dele conscientemente, procure um meio, uma orientação, um processo de psicoterapia para fazer você se autoconhecer. E quem sabe assim, você vai descobrir que existe na sua vida uma abertura, um espaço, um vácuo, um espaço vazio na linha do tempo de sua existência. Isso é um trauma. E quando você encontrar, reconheça. Reconhecer o trauma pode ser o início para se livrar dele. A segunda coisa importantíssima quando você reconhece a existência de um trauma é buscar ajuda. Busque ajuda. Não fique com o seu trauma dentro de você como se ele fosse um sequestrador. Acho que sequestrador de vidas seria um bom cognome para o trauma. Ele sequestra a sua vida e o resgate que ele pede é a sua felicidade, é a sua existência.
é a doçura do seu ser. Então, na hora que você reconhecer que tem um trauma sequestrando a sua vida, busque ajuda, peça ajuda. Você pode falar com algum familiar de sua confiança. Você pode falar com algum líder religioso que você confie. Você pode procurar um amigo. Tem amigos tão próximos, né? Ou você pode procurar ajuda profissional. Um profissional qualificado pode ajudar você a se livrar do trauma. Depois que você buscar ajuda, decida vencer. É como a vítima que decide lutar contra o agressor, o sequestrador. Decida fazer o oposto do que o seu trauma sugere. Lembre-se que até hoje você foi vítima. Até agora você não consegue falar, você não consegue sair na rua, você não consegue trabalhar, você não consegue ser você, porque o trauma não deixa. E que dor pode ser maior do que a dor de viver presa por esse trauma? Então decida lutar contra ele. Vai ser doloroso? Pode ser que sim. Vai ter choro? Pode ser que sim. Em alguns momentos você vai tentar desistir e até fraquejar por algum tempo? Pode ser que sim. Mas se você se reerguer, se levantar e persistir, você vai vencer o trauma que lhe aprisiona. E depois que decidir lutar contra o trauma, lembre-se que você precisa se desconectar da angústia do passado. Não fique se lembrando e quando se lembrar, não permita que esta lembrança traga novamente a dor. Lembre-se, quem te feriu, quem te magoou, quem fez algo contra você, já está no passado. Talvez você já seja um adulto e isso tenha acontecido na sua infância. E mesmo assim, você continua sofrendo apenas pelas lembranças, como se ainda hoje você estivesse preso às garras de quem te oprimiu. Aceite que o tempo passou, que você se afastou fisicamente. Então, falta uma desconexão emocional. Não permita que o passado persista em amarrar você com a dor, com o sofrimento, com mágoa, com angústia. Aceite se desconectar e olhe em direção ao futuro, pensando coisas boas. Nesse processo é muito importante que você aceite reorganizar os seus pensamentos, limpar a sua mente, fazer uma faxina mental e você vai perceber que você vai aos poucos tendo novos pensamentos, novas ideias, novos comportamentos. Se livrar de um trauma não é uma tarefa fácil, mas é algo absolutamente possível. Mesmo que doa, como quando se vai extrair um dente e a anestesia não consegue fazer efeito. Às vezes é preciso arrancar esse dente, mesmo assim, mas será uma dor única. Deixe que o seu trauma seja arrancado de dentro de você. Agora, a partir de hoje, decida se livrar desse sofrimento.